Casas completamente inundadas, famílias ilhadas, estradas e pontes destruídas com a força da chuva, conquistas de uma vida inteira sendo arrastadas pela correnteza e histórias interrompidas por um desastre premeditado. As imagens parecem de filme de ficção, mas retratam a realidade de hoje do desastre climático que está em curso no Rio Grande do Sul. De acordo com o governador do estado, Eduardo Leite, esse é o maior desastre da história do Rio Grande do Sul, mesmo com as fortes chuvas que atingiram a região no ano passado. Na época, foram 50 mortes. O governador decretou estado de calamidade pública e o presidente Lula também foi ao Rio Grande do Sul para ajudar na força-tarefa. Então é preciso que a gente comece a ficar preocupado em cuidar do planeta Terra com muito mais carinho, com muito mais amor. E eu queria dizer que a gente não vai permitir, como não permitimos no Vale do Taquari, como não permitimos quando houve a seca aqui no Rio Grande do Sul, que falte recursos para que a gente possa reparar os danos causados, sabe, na época pela seca, e depois em Taquari pela chuva e agora pela chuva. O governo federal estará 100% à disposição do estado do Rio Grande do Sul. A previsão é de mais chuva para os próximos dias. Sexta-feira, 3 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes, sempre com um convidado ou uma convidada. A gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Nessa sexta-feira, a gente não vai ter um assunto leve por aqui, a gente vai falar da tragédia no Rio Grande do Sul, em decorrência da falta de políticas públicas para chuvas que estão acometendo toda a região. E eu vou conversar com a jornalista Marcela Donini. Ela é editora-chefe da Matinal, que é um veículo digital com foco sediado lá em Porto Alegre. Eu já conversei com ela algumas vezes aqui. Marcela, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao ICL e ao Em Detalhes também. Obrigada pelo convite, é um prazer conversar contigo e com o público do ICL. Infelizmente, é a terceira vez que eu venho para falar de mais uma tragédia e de eventos climáticos aqui no nosso estado. Pois é, e talvez essa seja mais grave do que as duas últimas que a gente conversou, né, Marcela? Eu vou começar, então, te perguntando qual que é a maior preocupação nesse momento, né? Qual é a situação que vocês estão vivendo e a urgência maior agora é o resgate dessas pessoas que estão em área de risco? Como é que está a preparação do Estado também para receber essas pessoas que precisam sair dessas áreas, né? Que pode ter deslizamento, pode ter transbordamento de rios, está acontecendo. Então eu pergunto para você primeiro, para a gente começar a conversa, a situação de momento. A preocupação de fato são os resgates, porque diferente das enchentes que a gente teve em setembro, que foi a que teve mais mortes, a chuva está muito contínua, então está dificultando muito o acesso, né? E tem momentos que helicópteros não podem sobrevoar porque a chuva continua muito forte. E também a gente teve muitas rodovias bloqueadas, trechos interrompidos, parte de pontes e de estradas que caíram e que também deixaram algumas regiões isoladas. Então é a dificuldade do resgate, a dificuldade inclusive de chegar ajuda para algumas pessoas, né? Tem algumas rodovias em Santa Maria, por exemplo, o acesso está muito, que é uma cidade grande, o acesso está interrompido. Ontem caiu um pedaço de uma rodovia lá, então nesse momento esse é o problema. E as evacuações que vêm sendo feitas, né, o governador Eduardo Leite ontem fez um alerta mais enfático às 9 da noite para a população do Vale do Taquari, dizendo para as pessoas saírem de casa, né? E às 9 da noite, com a chuva que já vinha caindo há bastante tempo, simplesmente dizer para as pessoas saírem de casa, né, como é que isso se dá? A Defesa Civil tinha falado umas horas antes, na tarde de ontem, que os municípios da região têm os seus planos de contingência e que, inclusive, ganharam um recurso do governo do estado só aqueles que tinham um plano de contingência atualizado. Mas a gente não teve ainda detalhes, por exemplo, do que esses planos contêm, né? Quais são as orientações, porque depois de ter acontecido tantas tragédias no ano passado, a gente teve em setembro, que foi gravíssima, teve em novembro,
E agora a gente teve, em janeiro também, uma que não foi tão grave quanto as do ano passado, mas também, também com efeitos bem prejudiciais assim, para essa população, para a população vulnerável, como sempre, né, que é quem sofre mais. Mas a gente não teve ainda informação de como é que é esse plano, né, como é que as pessoas, como que elas se deslocam, para onde que elas vão, quais são os pontos da cidade. Eu até ouvi o Eduardo Leite, né, o governador, falando em algum momento, espero que essa mensagem chegue às pessoas. Não, como espera? Ele tem que ter um canal de comunicação com as pessoas, né? Eu entendo que vai partir dele essa comunicação e os municípios têm que ser parceiros, né? O governo federal também, mas precisa existir um protocolo. Ele próprio foi ao Twitter pedir ajuda para o presidente, disse que tentou falar antes, na coletiva de ontem ele disse, eu não tenho o número direto do presidente, mas eu tentei, eu entendo, não sei o quê. Mas assim, se a gente vem já de uma série de eventos extremos que castigam o nosso estado, uma questão simples é a comunicação. Como é que não existe um protocolo de comunicação para pedir ajuda federal, se já vem sendo feitos alertas meteorológicos de que seria grave? Ele próprio está dizendo que é uma situação muito extrema, é catastrófica, mas também ele, em alguns momentos, ele dá a entender que é muito atípica, né, que é mais catastrófica, que agora sim é catastrófica. Inclusive, ele falou, não é mais um evento climático. Bom, mas a gente teve em setembro um evento bem catastrófico. O ano inteiro passado foram 75 mortes. Já em setembro daquele ano, do ano passado, não dava para dizer que ele tinha sido pego de surpresa. Agora, muito menos. É inaceitável. Exatamente. A gente estar vivendo uma tragédia de novo aqui no nosso estado, do jeito que está acontecendo. Nossa, Marcela, é fundamental isso que você fala, né? Porque dezenas de mortes, 75 mortes, se isso não é catastrófico, eu não sei o que é, né? Inclusive o Eduardo Leite, ele disse que esse vai ser o maior desastre da história que o Estado já enfrentou. Então ele já está classificando assim, em termos de prejuízo material, inclusive ele disse. Então como é que se chega a esse ponto, né? Tem um outro ponto da fala do governador que eu queria destacar também, que ele fez um apelo para o governo federal para ter não só apoio, e aí ele admitiu que esse apoio estava sendo oferecido, mas ele disse também que precisava da liderança e da coordenação efetiva do processo, porque, segundo ele, não tem a ascendência sobre as Forças Armadas para dar articulação e organização necessárias. Ele deveria ter se adiantado, né? Eu te pergunto já praticamente fazendo uma afirmação, porque vários institutos de meteorologia, inclusive o Metsu, já tinham alertado sobre essas chuvas em maio de que seria um mês extremo, na verdade. O ano passado, ele já tinha dito, como você colocou aqui, que tinha sido o governador pego de forma desprevenida. Quantas vezes isso vai acontecer para o governador dizer que foi pego desprevenido, né? E ainda mais num mês de que já estava sendo classificado como um mês de extremos. É muito grave isso. É muito grave. A gente, em novembro, depois do segundo evento mais grave aqui no segundo semestre, que a gente ainda teve em junho, o primeiro grande evento com mortes aqui no Rio Grande do Sul foi em junho do ano passado, está quase fazendo um ano. A gente teve depois setembro, novembro, e agora no verão também teve com menos óbitos. Mas então, depois desse de novembro, o governo do estado criou um plano, lançou um plano, né, de contingência, e o que a gente vem observando, que a gente foi anunciado, então, em geral, essas medidas elas estão muito ligadas a monitoramento, justamente para se fazer esses alertas, né? Um investimento em tecnologia, teve um radar que vai ser mais preciso, né, mais moderno, que vai ser instalado aqui em Montenegro, se não me engano. Inclusive, Porto Alegre era uma cidade que poderia receber esse radar, não vai receber, vai em outra cidade, para que se possa monitorar, porque Porto Alegre está muito próximo à água aqui, né? O Guaíba contorna uma parte da cidade, então era mais interessante que tivesse numa região que pudesse monitorar mais a área terrestre, né? Então isso é uma novidade. Então tem esse investimento em alertas, mas não é só isso, a prevenção vai muito além disso. Bom, tem alerta, sabemos que vai chover, que vai ser catastrófico, o que a gente faz? Esse plano, se foi lançado em novembro, a gente está em maio, ele já deveria ser de conhecimento da população, porque é isso também, não adianta a gente ter um plano que está sendo desenhado e não chegar lá na ponta nas pessoas que estão vulneráveis e que vão precisar, às 9 da noite de um dia em que choveu o dia inteiro, sair das suas casas. Né? Elas precisa ter um protocolo, precisa ter para onde ir.
E isso que a gente não... São informações que a gente não tem... não são, nesse momento, para nós, não estão claras, né? Talvez, e eu gostaria muito que tivesse para as pessoas que estão nessas cidades, como Mussum, Roca Salles, Lajeado, que foram cidades quase varridas em setembro, né? Mussum ficou debaixo d'água, uma cidade de 5 mil habitantes, se não me engano. Então, esse tipo de informação muito objetiva de o que se faz, né, depois que acontece, é um dos pontos que tem que ter, não adianta ter só alerta. E outros são questões de prevenção mais a longo prazo, né? Eu acho que isso é um outro ponto para a gente conversar também. Sem dúvida, inclusive para aproveitar e trazer essa deixa aqui para você falar de prevenção dos desastres naturais, eu estava dando uma olhada nos dados, a gente teve aqui a divulgação de dados de como o governo Bolsonaro desidratou investimentos para prevenção de desastres, né? Então, no primeiro ano do orçamento, ele definiu que o investimento para prevenir desastres naturais, socorrer os municípios em situação emergencial seria de 1,2 bilhão de reais. E aí, em 2020, subiu um pouquinho e chegou a 1 bilhão e meio de reais. Só que isso foi abaixo do valor aplicado em gestões anteriores a ele. Então, isso também é importante. Agora, quero te ouvir um pouco falar sobre... Você falou sobre o plano de contingência no Estado, que foi criado depois de tudo que vem acontecendo, mas de ações conjuntas. Por exemplo, a gente não pode deixar de falar sobre déficit habitacional, que é muito importante. Como é que tem sido a preparação, né? O governo do Rio Grande do Sul tem intensificado esses esforços para reduzir o déficit? Quanto que isso afeta na questão das chuvas e, consequentemente, a falta de políticas públicas para isso também? Essa questão do déficit habitacional, ela fica também bastante a cargo dos municípios, né? Então, o que eu posso falar com mais propriedade aqui de Porto Alegre, a gente está numa discussão da revisão do plano diretor da capital, que já está atrasada, e essa questão da moradia é muito importante. A crítica que tem sido feita, né, à gestão do prefeito Sebastião Melo, é que existe uma política de fatiamento desse plano diretor e alguns projetos já foram aprovados nessa gestão para regiões específicas da cidade, não olhando globalmente para a cidade inteira. Então, em 2 regiões específicas, no centro e no 4º distrito, também uma área central, foram aprovados algumas flexibilizações que deixam, por exemplo, para o empreendedor propor os limites que ele quer de altura, por exemplo, porque a proposta é adensar essa região da cidade. O que isso significa, né? Colocar mais gente ali, que é onde tem mais infraestrutura. É uma lógica que faz sentido, só que o que acontece? Existe, e pelo censo agora de 2022 a gente confirmou isso, existe um nível de desocupação dos imóveis nessas regiões, inclusive, altíssimo aqui em Porto Alegre. Então, essa região ela já tem imóveis ali, talvez o caso não seja de construir mais, né? O que justamente falta é uma política que leve pessoas de menos condições, né, a morar nessas regiões que já têm infraestrutura, né, e não colocar as pessoas, como foi uma política urbana em todo o país, de ir colocando as pessoas pobres à margem da cidade, onde não tem infraestrutura e onde acabam acontecendo muitas vezes uma ocupação desordenada em áreas também de risco, né. Então, se a gente não faz essa conexão da importância da política habitacional quando acontece uma tragédia dessas, a gente está negligenciando uma parte muito importante, porque essas pessoas que têm que sair correndo das suas casas são justamente as pessoas mais vulneráveis, né? Que têm as casas construídas dessas formas muito desordenadas. Então, esse é um debate muito importante, e o prefeito chegou a dizer que essa questão da moradia digna seria... que ele confiava muito na iniciativa privada, que o mercado iria organizar isso, né? Mas o que a gente vê, as poucas iniciativas que já apareceram nessa região para construir novas moradias, o foco não são as pessoas, não é moradia social, né? O foco são edifício para investidor, para alugar para Airbnb. Então, não existe essa política hoje feita pensando na população mais vulnerável. Existe em Porto Alegre um mapeamento das áreas de risco, né? Agora a prefeitura disponibilizou abrigos para as pessoas,
mas é sempre, de forma geral, o que acontece no Estado também. A gente está vendo acontecer a mesma coisa pela quarta vez, pelo menos quinta vez, né? Acontece o evento climático, tem que fazer resgate, tem que ajudar as pessoas, tem que abrigar, tem que dar auxílio. A gente, lá no final do ano, a gente também acompanhou as pessoas da região das ilhas aqui, que são as mais afetadas em Porto Alegre, demoraram demais para receber o seu auxílio. Então elas não tinha passado 2 meses de uma dessas enchentes, elas não tinha gente que não tinha conseguido voltar para casa ainda, né? E sequer tinha saído de casa com a roupa do corpo, porque chega o alerta em cima da hora, ó, sai de casa, a pessoa sai com o que tem, e aí estavam nos abrigos com roupas que ganharam, né, de segunda mão, de doações, da mobilização da população, e ainda não tinham conseguido voltar para casa, esperando benefícios, né, da prefeitura. E agora, inclusive, a gente está apurando para saber se essas pessoas já tinham recebido esse benefício de lá de trás. 344 milhões para reconstruir as cidades gaúchas atingidas o ano passado. Então, é uma política que, de forma geral, não pensa na prevenção. Ela está sempre atuando depois que acontece a tragédia. E, enfim, é bom a gente lembrar que a gente está em ano eleitoral, né, eleições municipais. Uma política de prevenção, em geral, não dá voto, né? Ela não aparece. Se a gente tivesse uma política de prevenção funcionando e tivesse 0 mortes, talvez eu nem estivesse aqui conversando contigo, o que seria maravilhoso. Mas isso às vezes não é vitrine, né, para um governo dizer que trabalhou na prevenção. Quando acontece essa catástrofe e aí o governo age rapidamente, o que é o mínimo que ele tem que fazer, isso acaba tendo mais vitrine, né? E só o socorro, né, Marcela? Só o socorro que tem que fazer e o investimento que tem que fazer nessas ações emergenciais já é um gasto muito maior, né? Que se tivesse feito um gasto, que na verdade não é um gasto, é um investimento para prevenir desastres, já seria financeiramente compensaria, né? Se você for pensar. Porque existe uma correlação direta entre falta de investimento, diminuição de investimento e o aumento da quantidade de pessoas que são afetadas por esses desastres, né? E o aumento do número de vítimas, isso é óbvio, é só a gente olhar como é que foi o ano de 2023 em relação às vítimas, e a gente não tem ainda o número final, vamos dizer assim, porque ainda está acontecendo, as chuvas ainda estão acontecendo, então a gente não sabe qual vai ser o resultado desse desastre agora no mês de maio de 2024 também no Rio Grande do Sul. E aí eu quero aproveitar para te ouvir sobre urgências climáticas, porque a gente está vivendo de fato um momento em que se exacerba muito mais, a gente está tendo rompimento de barreiras, a gente está tendo... Até queria te ouvir falar sobre esses fenômenos, porque a gente tem observado, né, as imagens, e são realmente impressionantes, porque a gente está vivendo esse momento não só do aquecimento global, mas de urgência climática de maneira geral. E por que o Estado só lembra, né, que isso existe durante as crises, né? Então, quando a gente fala do investimento para prevenir desastres, não é só isso, mas também entender que o comportamento precisa mudar, porque a gente está vivendo um novo período, né, em relação ao meio ambiente. Sim, e isso também não veio do ano passado. O ano passado, no Rio Grande do Sul, foi muito emblemático, foi uma série de eventos extremos, mas no ano anterior, em 2022, a gente teve tragédias na Bahia, em São Paulo, em Minas. Então, assim, e desde 2019 se fala muito sobre as mudanças climáticas que já não são mais esperadas, né? Já houve mudanças climáticas. O que a gente está vivendo é uma consequência disso que vem acontecendo e vem sendo alertado nos últimos anos pelos ambientalistas. É um reflexo de uma política ambiental desastrosa no país de forma geral, nos estados. E a gente aqui tem uma discussão... e assim, a gente está falando de catástrofes nas regiões urbanas, né, bastante. É muito triste a gente ver essas imagens que vocês têm visto também se repetirem, de cidades submersas, né, a água chegando no teto, colocando essas cidades que são pequenas debaixo d'água, alguns bairros debaixo d'água, e essas imagens estão se repetindo. Então, assim, não dá mais para dizer que é novidade, né, que é inédito, que a gente foi pego de surpresa, que foi muito pior do que a última, então não teria como.
assim, de fato, nesse momento tem aquilo que a gente falou no início de uma dificuldade peculiar dessa questão, dessa chuva de agora, que não aconteceu em setembro, porque em setembro logo parou de chover, o tempo secou, então o resgate foi facilitado por isso. As ajudas foram facilitadas por isso. Agora não, isso está de fato complicando o acesso para o resgate, mas de novo, a gente está falando só das ações pós-tragédia. A gente continua não tendo grandes anúncios sobre prevenção ligados a essas mudanças climáticas que vêm acontecendo e vêm sendo alertadas não do ano passado, nem do ano retrasado, já, não sei se a gente pode dizer, nos 5 últimos anos ou até antes, né, assim, de forma mais... Eu me lembro que alguns ambientalistas, citando ainda a Eco 92, já se falava em alguns, né, de uma coisa mais a médio prazo, assim, ninguém dava a mínima bola, né, de que isso seria um problema. E esses efeitos que a gente tem visto que são catastróficos, eles estão ligados a uma política ambiental que não está considerando isso. A gente teve agora no governo Lula uma mudança no nome da pasta, né, do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério das Mudanças Climáticas, que é algo muito simbólico, mas que precisa também ser colocado em prática, porque a gente precisa considerar esse cenário que não é mais novo. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uma discussão que às vezes também não é conectada pelas pessoas a essa tragédia que está acontecendo agora, porque é algo que acontece também não é em curto prazo. Mas foi aprovado um projeto de lei em março que flexibiliza a proteção em áreas de preservação permanente. E isso tem sido muito criticado pelos ambientalistas, inclusive por ser inconstitucional, porque uma regra não pode ser mais flexível do que do que a legislação federal. E é o caso dessa, ela passou na Assembleia, apesar dela ser mais flexível do que diz a legislação federal. Então é possível que haja, inclusive, uma reversão em função dessa questão da legislação, né, da legislação federal. Mas o que me chama mais atenção, e que tem a ver com essa nossa discussão de hoje, é que essas áreas de preservação permanente, elas são importantíssimas em momentos como esse, porque elas ajudam a mitigar esses danos, né? Ajudam a mitigar as enchentes, elas ajudam a absorver parte dessa água que cai para que ela depois não vá causar inundações em outras áreas. Então também isso já está comprovado há muito tempo, que é preciso preservar essas áreas. São áreas que às vezes, aí conectando também com o papo anterior de moradia, são áreas que acabam sendo ocupadas desordenadamente se elas não têm uma preservação adequada. Então, tudo isso faz parte de um plano de contingência e de combate a esses... a gente não pode dizer combate aos desastres ambientais, porque eles vão acontecer, eles vão continuar acontecendo, a chuva vai continuar caindo, vai ser forte, os ventos vão continuar vindo também. Em épocas já que não são mais as épocas esperadas para tanta chuva, né? A gente está com um calendário muito bagunçado já, climático. Elas vão continuar acontecendo, mas como é que as cidades estão se preparando para isso? Né? As cidades precisam preservar o que elas têm ainda de mata nativa, né? Preservar suas árvores. Teve uma discussão agora no verão, que aqui em Porto Alegre a questão do vento foi muito grave, no temporal que teve em janeiro agora, caíram muitas árvores, então a gente teve problema de falta de luz, porque a gente tem uma fiação aqui aérea, né? A maior parte, quase toda a cidade com a fiação aérea, então cai árvore, rompe fio, e aí a discussão era, as árvores estão atrapalhando a fiação elétrica. Não, gente, só um pouquinho, a gente tem que ter uma estrutura que leve em consideração que a cidade precisa não só preservar suas árvores, mas plantar mais árvore, né? Justamente por causa dessas consequências. E sim, vai continuar ventando, os fios vão continuar caindo, fazer a fiação subterrânea é algo muito caro, mas também pode ser um investimento que possa ser previsto nesse plano de médio a longo prazo para que as consequências sejam menores quando isso acontecer de novo, porque quando falta luz numa região, a gente às vezes tem danos assim que são contornáveis, a gente pode trabalhar com bateria do celular, com notebook, não sei, dá um jeito, mas assim, hospital, as pessoas acabam ficando sem água, tem gente que em casa precisa de uma estrutura, também pacientes que estão sendo tratados, né, e não podem ficar muito tempo sem energia, enfim, tem uma série de questões, e pequenos comerciantes que vão perdendo tudo que tinham na geladeira, enfim, uma série de danos que poderiam ser previstos, mas isso precisa acontecer.
a decisão precisa ser tomada agora para que daqui a alguns anos que seja, a gente veja, de fato, uma mudança que quando acontecer de novo esse tipo de evento, a gente não tenha tantos desastres como a gente está contabilizando agora. Porque, infelizmente, como eu disse da outra vez que eu vim aqui, se acontecer no mês que vem isso que aconteceu agora, dificilmente a gente vai ter um cenário diferente. Porque a gente teria um mês, digamos que vai acontecer daqui a um mês, a gente tem um mês para fazer tudo isso que não está sendo feito. E não deu tempo nem de se recuperar, né? Não deu tempo nem de se recuperar, a gente que não vai conseguir nem voltar para casa, reconstruir as suas casas. Então, assim, são mudanças de médio e longo prazo, mas que precisam ser tomadas, né? Alguém tem que dar esse primeiro passo. Marcela, quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui trazer toda essa situação e a gente espera que a situação se resolva o quanto antes e a longo prazo também, não adianta só a gente ficar conversando e a gente com certeza não está fazendo isso, né, mas conversando só durante a crise e sim esperando e cobrando que o poder público efetive de fato melhorias em vista para evitar que essas tragédias aconteçam, né. É até difícil porque a gente não gosta de dizer que é uma tragédia, porque tragédia parece que é um fenômeno que acontece e não é só a chuva, né? Na verdade, a chuva ela não tem culpa. Quem tem culpa é o poder público de não estar dando a prevenção necessária e o suporte necessário para a população. Então, quero te agradecer mais uma vez. A Marcela Donini é editora-chefe do Matinal, que é um portal de jornalismo independente em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Um abraço e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Gente, o Videocast em Detalhes fica por aqui. Lembrando, o próximo episódio vai sempre ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, onde você acompanha toda a nossa programação. Lembrando também, antes da gente encerrar, tem um recado final aqui sobre o Webinário Investidor Mestre 2.0. Se você ainda não está sabendo, então agora você está sabendo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Nos últimos anos, a gente teve o Investidor Mestre, né? Com mais de 50 mil alunos, ajudando essas pessoas a aprender a investir com sabedoria. E agora esse programa está sendo atualizado. Então, a gente vai ter uma aula de lançamento, que vai ser online, gratuita, aberta para todo mundo, a partir da semana que vem, para quem está me acompanhando ao vivo no YouTube. Então, portanto, dia 9 de maio, que é uma quinta-feira, às 8 da noite, o que você vai aprender nessa aula? Como construir um portfólio seguro e rentável. Também as maiores armadilhas dos investimentos, estratégias comprovadas para diversos mercados, insights sobre a economia global e o impacto nos investimentos e também técnicas para gerir riscos e melhorar os rendimentos. Essa aula é para mim também, gente. Eu vou precisar assistir, estou bem curiosa. Preciso melhorar os meus investimentos e com certeza Eduardo Moreira traz sempre as melhores dicas para você começar, para você que não manja nada, gente, de investimento. Segura na minha mão, porque eu também tô nessa, mas assiste o Investidor Mestre 2.0 para a gente aprender a melhorar os nossos investimentos. A partir de agora, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL e depois, às 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Até segunda-feira. Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, porque é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo, poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução.